Questão letra B. Ele pede para a gente criar uma função g de x. E essa g de x, ela é f de x menos r de x. Beleza? A f, se você reparar, ele não falou nada sobre a f. Então a gente vai deixar ela dessa forma. A r de x a gente consegue substituir. Então, a minha função g de x, ela é f de x menos, vou botar aqui a nossa função r de x. A r de x, ela é f de a mais f de a menos f de b dividido por a menos b vezes x menos a. E aí ele pede para a gente verificar o valor de g de a e o g de b. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Onde tem o x, eu vou colocar o a. E aí a gente vê o que acontece. Minha função g de a, bonitona aí. Então, substituindo onde tem x, eu vou colocar a. Então, a gente vai ficar com g de a é igual. A minha função vai ficar f de a. Menos. Aqui eu vou distribuir esse menos. Distribuindo o menos aqui, vai ficar menos f de a. Mais. Aqui vai ficar f de a menos f de b. Dividido por a menos b. Vezes. Aqui está x menos a. Então, aqui vai aparecer a menos a. Repare que aqui a gente substituiu onde tinha x, a gente botou a. Então, não tem nenhum x aqui, né? Beleza? Essa primeira é bem tranquila, porque aqui aparece um termo a menos a que está multiplicando isso aqui. A menos a dá zero. Alguma coisa vezes zero dá zero. Então, isso aqui tudo dá zero. E aqui sobra um f de a menos um f de a. Então, dá para cortar aqui os dois termos. E aí a gente mostra que g de a é igual a zero. Beleza? A primeira parte já foi verificada. Agora só basta a gente olhar f de b. Quer dizer, g de b. Então, onde tem x, eu vou colocar b. Então, nosso g de b vai ser f de b menos, aqui está f de a, mais, aqui é f de a menos f de b, dividido por a menos b, vezes, aqui vai aparecer b menos a, né? b menos a. Beleza? Tá. Se eu substituir, se eu passar esse menos para cá, distribuir o menos, nesse termo aqui o termo está b menos a. Mas na hora que eu passar o menos para ele vai inverter e vai virar o termo a menos b. E aí esse termo, depois que eu distribuir o menos, eu vou conseguir cortar esse termo com esse termo. Beleza? E aí vai sobrar só f de a menos f de b. Então, se tiver dúvida, faz passo a passo aí. Beleza? Então, aqui vai ficar f de b menos f de a. E esse cara aqui vai ficar mais f de a menos f de b. Beleza? Só lembrando, quando eu passar o menos para cá, eu vou inverter esses dois aqui, aí vai ficar a menos b.
E esse A menos B eu vou conseguir cortar com a parte de baixo, que também é A menos B. Beleza? Então na parte de cima vai sobrar f de A menos f de B, que é essa parte aqui. E aí a gente também consegue cortar aqui, né? Esse cara corta com esse, e esse cara corta com esse. E aí a gente mostra que o g de B é igual a zero. Então, bacana. Conseguimos mostrar que o g de A é zero e conseguimos mostrar que o g de B também é zero. Beleza?